A responsabilidade sobre a sua raiva, ela é sua e de mais ninguém. Essa é a ideia central desse livro aqui, do Marshall Rosenberg, fundador da comunicação não violenta, chamado O Surpreendente Propósito da Raiva. É um livro fininho, que eu acabei de ler. E eu vim aqui dividir com vocês alguns pontos fundamentais. Olá, eu sou Jaqueline Sobral, sou palestrante, mentora e professora na área de comunicação e liderança. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos lá. O Marshall, ele diz o seguinte, que a nossa raiva, quando você sente raiva de alguém, raiva de uma situação, na verdade, essa raiva, ela vem do julgamento que você faz do que o outro disse, daquilo que você vivenciou, e não da fala em si ou da experiência em si. Por trás de toda a raiva existe uma carência, existe uma necessidade não atendida. E, em geral, a raiva, a emoção de raiva vem porque nós estamos julgando o outro, nós estamos colocando e apontando dedos para o outro, e é isso que nos faz sentir raiva. E aí, nesse sentido, Rosenberg diz, não adianta, você dizer que não está com raiva, você simplesmente reprimir a raiva, porque aí vai virar uma panela de pressão. Não adianta, segundo ele, você, por exemplo, fazer como muitos especialistas fazem. Ah, tá com raiva, vai lá, pega uma almofada, soca. Eu já ouvi, inclusive, especialistas dizendo para você lidar com a raiva do seu filho pequeno, fazendo isso. Ah, soca aqui, filho, esse bichinho de pelúcia. Porque isso não vai adiantar. Você vai se livrar, né, extravasar a raiva momentaneamente, mas a carência permanece ali, existe um porquê. Então, e ele traz no livro, ele começa o livro falando sobre um diálogo que ele teve com o prisioneiro, que o prisioneiro estava sentindo muita raiva porque ele tinha feito um pedido à direção do presídio para ser inscrito em um determinado curso e que ele não recebia retorno há 2 semanas. E aí o Marshall Rosenberg começou a fazer o diálogo com ele. Mas por que você está sentindo raiva? Aí o cara falou, eu te disse, porque eu fiz essa solicitação há 2 semanas e ninguém me respondeu. E aí o Marshall seguiu, tá. Mas o fato de você não ter recebido uma resposta não é a causa da raiva em si. Me conta um pouco qual é a sua necessidade em relação a esse curso. Aí o cara, um pouco irritado, falou, eu vou sair daqui a tanto tempo do presídio, eu tenho medo de não conseguir me recolocar profissionalmente, e o curso é fundamental para que eu seja mais bem-sucedido nesse desafio de voltar a trabalhar quando eu sair da prisão. Aí o Marshall Rosenberg falou, então a sua necessidade é de reintegração no mercado. Essa é a sua carência e é por isso que você está com raiva. Por que você acha que as pessoas ainda não te responderam? Aí ele falou, porque eles são ingratos, porque eles não ligam para ninguém. Aí o Marshall Rosenberg foi mostrar para ele que esse era o julgamento que ele tinha acerca da alta direção do presídio. E se, por exemplo, aquelas pessoas estivessem lidando com 600 pedidos iguais de inscrição no curso? Talvez o atraso de 2 semanas fosse justamente por conta dessa grande demanda. Então, o que o Marshall Rosenberg traz para a gente é que é a maneira de interpretarmos a situação, as pessoas, as falas, que nos gera raiva. Então, outro exemplo que ele dá, você marcou comigo 18 horas e chegou 18h30. Como é que eu me sinto em relação ao seu atraso? Depende. Se eu penso que você demorou para chegar porque pegou trânsito, ou eu sei que você costuma ser uma pessoa a não cumprir os horários e para mim isso está tudo bem, como é que eu vou me sentir? Tranquilo. Agora, se eu julgo o seu atraso como uma falta de respeito, como uma falta de valorização de quem eu sou, do que eu represento, do nosso encontro em si, possivelmente eu vou ficar com raiva. E a raiva, como o Rosenberg diz, é uma energia destrutiva.
Porque quando você está com raiva, e aí a gente pode pensar a partir da informação do corpo, as mãos ficam enrijecidas, a gente fica com batimento cardíaco acelerado, a gente quer voar no pescoço do outro, a gente quer, né, a gente precisa colocar aquilo para fora. Ela não vai gerar nenhum resultado satisfatório. E detalhe, você pode até ir a vias de fato e bater no outro e falar poucas e boas para o outro. Só que a sua carência vai permanecer ali. Você não vai entrar em contato com ela. Então, o que o Rosenberg diz é que é fundamental. Vou até pegar aqui no que eu anotei. Eu sou, né, gente? Gosto de estudar no papel. O primeiro passo é você conseguir entender que o estímulo ou o gatilho da raiva não é o que dá causa a ela. Ah, o fulano falou para mim que eu sou infantil. Obviamente você não vai gostar de escutar isso. Tô com raiva dessa pessoa, tá? Mas então você precisa entender que a fala em si não é a causadora da raiva, tem algo além disso, né? Então há um pensamento e um julgamento entre o estímulo e a resposta. Então, o segundo passo é justamente ter essa consciência de que o que causa raiva é a interpretação que a gente faz, é a avaliação que a gente faz. Fulano me chamou de infantil. Por quê? Qual é a necessidade que o outro tem de desqualificar aquilo que eu disse ou aquilo que eu fiz? Esse pode ser um pensamento para você tentar se afastar da raiva ou pelo menos refletir um pouco mais a respeito do que acabou de acontecer. O terceiro passo é olhar para a necessidade que está na raiz da raiva. Ora, eu estou com raiva porque eu escutei fulano ou fulana dizer que eu sou infantil e isso atinge a minha necessidade de ser valorizada enquanto ser humano. Então, eu estou com raiva porque eu tenho necessidade de valorização. Tá? Esse é o terceiro passo. E o quarto passo, que é fundamental, é o que eu digo para outra pessoa. E aí, nesse momento, muitas vezes você não vai ter condição de dizer algo saudável, de dizer algo realmente que vá fazer o outro te escutar. Então, muitas vezes é o momento de você sair de cena, de você dizer para outra pessoa: a nossa conversa não está, né, tá caminhando para um lugar que não é muito bacana, acho melhor a gente conversar um outro dia, para você se acalmar, para você respirar e pensar sobre tudo isso que a gente está falando. E aí o Rosenberg traz um ponto que é fundamental: não tenha pressa. Porque as pessoas têm essa necessidade enorme de se posicionarem rapidamente. Eu, como pesquisadora da área de mídia, eu tenho uma hipótese que é justamente a nossa sociedade de consumo, a nossa sociedade digital, né, de o tempo inteiro não gostou, passa adiante, estímulos o tempo inteiro. Não devemos ter pressa. E, na prática, um dos ensinamentos que o Rosenberg traz nesse livro é: pense na sua raiva assim: eu estou com raiva porque eu. Então, quando você usa o eu e o eu estou com raiva porque você já está partindo do princípio de que a sua raiva é um processo interno. E o Marshall Rosenberg também traz uma crítica no livro acerca da orientação que muitos especialistas dão. Tá com raiva, vai socar uma almofada, tá com raiva, vai correr, porque esses mecanismos, eles trazem um alívio imediato, fazem com que você não fale algo que você vai se arrepender depois, ou que você não agrida de fato as pessoas, mas eles não te levam a pensar a respeito da origem da raiva, ou seja, das suas necessidades, das suas carências. E é ruim também você entrar no modo eu não estou sentindo raiva. A raiva, ela é quase que algo proibido. Eu meio que senti raiva. Não, amor, você sentiu raiva. Você está com raiva. Vamos tentar analisar o que está na origem da sua raiva para que você consiga, eventualmente, depois de respirar muito, expressá-la de maneira saudável, né? E dizer ao outro aquilo que você não gostou de maneira gentil e de maneira respeitosa. Então eu repito aqui: não
tenha pressa. E fica aí a dica do livro fininho, que vale muito a pena. Até o próximo vídeo.